Eu, quando pequena, tinha aí meus 10, 11 anos, a minha mãe sempre teve algumas enfermidades, hipertensa, problemas de tensão, e sempre ficava muito doente, acamada. E eu tinha medo de perder a minha mãe. Então, todas as vezes que a minha mãe tinha alguns probleminhas e ficava doente, eu fazia bolo para ela. Fazia bolo e chá e levava para a cama, porque era uma forma de demonstrar o meu carinho para ela e o medo de perder ela era tanto que eu fazia o bolinho para agradá-la e eu achava que aquilo ia ser o remédio para ela. Então, assim, era uma transmissão de amor, né? E é isso que eu faço com os meus doces. Eu não faço só bolos, eu trabalho com memórias afetivas. Então, hoje, se você comer o meu bolo, talvez vai voltar alguma coisinha lá na sua cabeça, alguma memória afetiva, gostinho de vó, bolinho caseiro. Como é que foi evoluindo o seu talento? Começou, uma coisa é quando nós fazemos para a nossa casa, para as Sim, festas dos nossos filhos, e claro que temos feedback dos nossos claro. amigos que dizem que é bom, e no caso da Thaís, porque é que não, alguém lhe disse porque é que não vendia, mas com certeza que ao longo destes anos foi evoluindo. Foi um trabalho que foi fazendo sozinha? Não, não, eu tive ajudas, eu tive assessorias, mentorias, eu fiz algumas formações com algumas pessoas que hoje eu me inspiro muito, confeiteiras, e, enfim, eu fui procurando adquirir conhecimentos, novas técnicas, novas receitas, tentando me atualizar de acordo com a confeitaria atual. E a bendita doçaria, certo? Quando é que nasce? Olha, a Bendita Doçaria nasceu em 2020, foi inaugurada dia 20 de novembro, num momento muito difícil, no qual estamos passando todos, né? Que é a crise da pandemia. Só que eu vi na pandemia uma oportunidade, porque eu tive algumas propostas de trabalhar para algumas pessoas, inclusive confeiteiras aqui de Portugal, e eu parei e pensei, ou eu realizo o meu sonho, ou eu ajudo alguém a realizar o dele. Então eu optei por realizar o meu. E com a ajuda do meu esposo, que é um super parceiro, um super marido, e nós idealizamos a Bendita, que havia somente no papel, e colocamos em prática. Fomos atrás de espaço, atrás de equipamentos, fomos pesquisando, fazendo alguns ajustes e chegamos à Bendita, que hoje, graças a Deus, está caminhando. Eu ia dizer que tínhamos umas fotos porque gostávamos de saber as sugestões. Sim, sim. Temos aqui 2 exemplos, mas gostávamos de ver mais coisas. Se calhar podíamos ir vendo as fotos Claro que e, sim. e a Thaís conversando. falando, ir Sim. conversando e comentando as fotos. Pode Claro ser? que sim. E lá está, lança um projeto docinho em novembro, numa altura tão delicada para todos nós. Já me chamaram de louca. Pois, exato, sim, Disseram sim, sim. que eu não tinha juízo, olha, és louca de empreender num momento desse. Só que assim, para alguns a pandemia é crise, para outros É é oportunidade. oportunidade. Então a gente tem que trabalhar com a inovação, se atualizar e assim, ninguém fica sem comer, né? E sem comer um docinho também, ninguém fica. Ninguém fica sem comer. Sem um cafezinho, sem um brigadeiro, sem um bolinho gostoso. Então, assim, essa é a nossa motivação. Bem, vamos lá Vamos. para as fotos para perceberem, para perceberem. Ai, Esse também Pois. não deixa de ser o nosso carro-chefe, que é o nosso pão de queijo. Ele é 100% artesanal, é feito lá na nossa loja, com massinha pronta. Esse é um bolo massa amanteigada com creme 4 leites e geleia de frutas amarelas. Tem um aspecto. Esse é o nosso brownie com brigadeiro branco, Nutella, confeito belga e morangos. Morango, chocolate. Ah, Tem uma fruta? combinação é maravilhosa. fruta, é saudável, tem fruta. É muito saudável. Esses são os nossos cones trufados. Esses são os de Kinder Bueno. Esse é um dos nossos Red Velvets, porque nós temos várias versões. Esse é o nosso Red Velvet, que é uma massa aveludada amanteigada, com brigadeiro de cream cheese. Esse eu fiz a finalização com chantininho. E morangos. Claro. Lindo. Esse foi uma massa de chocolate com brigadeiro cremoso ao leite e a cliente pediu essa decoração. Os nossos sumos.
Não temos só naturais. doces na nossa loja, nós também temos algumas outras opções de sumos, alguns salgados também. Esse é o nosso croissant Ai, recheado. meu Deus, com Thaís, doce de que leite. maldade, que maldade. Doce de Difícil é escolher. Tá Agora, complicado. Vocês precisam ir lá conhecer. muito Todos os complicado. dias vais experimentando uma coisa diferente. Essa é Esta uma é outra versão do nosso Red Red Velvet. Velvet, que nós tivemos muita saída no Dia dos Namorados, que é o bolo em formato de coração. Nossa cenourinha, com cobertura de brigadeiro cremoso. Junção infalível, não é? Corre sempre bem. Outra versão do nosso Red Velvet. Bonito, muito bonito. Esse é um semi-naked no acetato. Muito lindo. E essa é uma outra versão também do nosso bolo, massa cacau com brigadeiro cremoso. Esse também sai muito bem lá na nossa bendita, que é o nosso brownie na marmitinha. Que eu digo que são marmitinhas de felicidade. Ah, pois. Que é brigadeiro cremoso, Nutella e morango. E são os nossos caseirinhos, que a gente chama de bolo piscininha. Ah, sim. Se fôssemos à sua loja agora, o que é que nos sugeria? Chegávamos lá e víamos estas opções todas. Talvez o seu favorito, aquilo que achava que devia ser a primeira coisa que nós devíamos experimentar. Olha, a minha primeira sugestão seria o meu bolo de fubá com goiabada, que também sai muito, tem muita saída lá na nossa loja, e é um bolo que remete à minha infância, que era o bolo preferido do meu pai. E é o bolo que eu mais gosto. E é um bolo são super ingredientes que nós não simples. conhecemos cá em Portugal. Fubá é de uma farinha de milho. E assim, ele é um bolo que sabe muito bem com café, um chazinho. É muito gostoso. Você tem a opção de comê-lo com a cobertura de goiabada ou sem a cobertura de goiabada. Uma segunda opção seria o nosso Red Velvet, que também tem muita boa saída. Nós continuamos a ver estas delícias. Continuamos. Com tanta experiência, com tantos doces que já fez, qual foi o mais desafiante para si? Olha, o mais desafiador foi um bolo que eu fiz de 2 andares, que a cliente queria a cabeça do Mickey em cima. Infelizmente, eu não tenho fotos agora para mostrar, mas ele me deu bastante E trabalho. demorou muito tempo. Olha, para confeitar esse bolo, eu levei por volta de 4 horas para finalizá-lo. Muitos detalhes. Mas não é? ele já assado, prensado, confeitado e ganacheado. Depois só para cobrir com a pasta e fazer a modelagem do Mickey. Puxa, Já passei noite sem dormir. é um trabalho que tem de dar muito de si. É um trabalho muito manual, muito artesanal, né? Muitos doces, muitas coisas a gente abre mão dos moldes, que é uma coisa muito básica, muito tradicional, Sim, e a sim. gente opta pela modelagem à mão livre mesmo. Então é um trabalho mais artesanal. A Thaís apresenta uma carta daquilo tudo que tem, mas Sim. costumam chegar a si e pedir coisas que habitualmente não têm? Algumas coisas. Como o caso desse Mickey que nos diz. O bolo do Mickey com Ou pasta de seja, açúcar. pedidos específicos, com temas Sim. específicos. Sim. Geralmente, noivas, batizados, alguns aniversários mais personalizados, os clientes gostam de bolo com pasta de açúcar. O meu forte, o meu carro-chefe é o buttercream e o chantininho, né? Que é um bolo mais básico, é um bolo mais barato, é um bolo que você come por inteiro. A pasta de açúcar já não. Ela pesa um pouco mais o bolo, acaba até encarecendo um pouco mais o bolo, Sim, mas sim. esteticamente o bolo fica muito mais convidativo, muito mais bonito para uma mesa de festa, que é o caso de um casamento, um batizado ou uma festa de aniversário personalizada. E no caso de abrir a loja em novembro, voltamos aqui a este assunto, este ponto. Abriu a loja em novembro e passados uns tempos fechou tudo. Fechamos Como é novamente. que adaptou? Olha, a adaptação foi a seguinte. Não se assustou? Sim, me assustei bastante, fiquei triste, fiquei ansiosa, fiquei nervosa, com medo de ter que fechar a loja 3 meses após a abertura. Assim, a gente teve que usar a criatividade, inovação, trabalhar com takeaway, Sim, sim. né?
E continuei com as encomendas, festas pequenas, restritas. Alguns clientes continuaram fazendo algumas pequenas reuniões. E isso foi o que salvou a nossa loja, a nossa Bendita. Claro que restringimos as nossas funcionárias, né? Fiquei eu e mais uma assistente, maridão ajudando, filha ajudando. Então, coloquei todo mundo para trabalhar e colaborar nesse momento. Então, e as encomendas funcionavam como? Funcionavam. Eram menores, mais restritas, mas ainda haviam. E era tudo feito através de telefone, redes sociais? Telefone, rede social, WhatsApp. Acha que isso é muito importante para divulgar os seus trabalhos? Muito. A rede social é uma ferramenta, Os olhos assim, são a primeira coisa que come, maravilhosa. não é? Quando se vê uma fotografia de um produto bonito. Com certeza. Eu tenho cliente que já me manda mensagem já com uma foto específica. Faz o print daquele produto. Olha, eu gostei desse bolo, só que eu gostaria de outra cor. Gostei dessa decoração, mas a festa vai ter decoração verde, azul. Então, assim, ela manda aquela referência para que eu sirva como inspiração daquele bolo e faça de acordo com a cor do tema. E o que é que prefere? Deixarem ao seu critério ou quando enviam, olha, eu quero assim, já tudo específico? Aí é muito relativo. Eu tenho clientes que são mais exigentes, que já me pede detalhado, e eu tenho clientes que falam, confie no seu trabalho, faça à vontade. A maioria faz isso. Thaís, olha, eu quero um bolo assim, nessa cor. A decoração eu vou deixar por sua conta. Ele escolhe a massa, escolhe o recheio e deixa a decoração por minha conta. Isso é bom. E dá super certo. É muito positivo. Sim, é bom passar essa confiança para o Sim, cliente, né? O fato da Thaís já ter trabalhado em 2 países diferentes, tenho algumas curiosidades. Tem a ver com os produtos que encontra no Brasil, a qualidade, por exemplo, do chocolate e aquilo que encontra aqui a nível da Europa. E também há coisas que falou no bolo de fubá. Mas haverá outro tipo de ingredientes que nem sequer se encontra aqui no nosso país e a nível europeu. Como é que lidou com esta? Adaptou-se? Notou muita diferença? Olha, na verdade, eu tive que fazer algumas adaptações, inclusive na questão do açúcar, né? Que lá no Brasil nós utilizamos uma quantidade um pouco maior de açúcar nas receitas. Então, aqui eu restringi um pouco, eu adaptei as minhas receitas. E, assim, ingredientes eu fui adaptando. Eu fui trocando as marcas, eu fui fazendo testes. Então, eu não tive grandes dificuldades. E tem empresas que importam também. Hoje aqui o mercado de confeitaria também está bem grande, está bem abrangente. Então nós temos muitos fornecedores aqui que têm os mesmos produtos com as mesmas qualidades que eu tinha lá no Brasil. Então, graças a Deus, eu não tenho dificuldade quanto a isso. E nós temos produtos bons importados. Não, isso eu Até sei. melhores. A minha ideia era se lá também eram com a mesma qualidade ou cá Sim, encontrou ainda com mais qualidade. Não caí na qualidade, pelo contrário, eu acho que até melhorei. E lá algumas coisas, por exemplo, nós usamos um confeito belga específico, que lá no Brasil era muito mais caro, e hoje aqui nós temos acessibilidade e um valor melhor, acessível também.